Olá, eu sou Elaine Mello, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Compartilhe, curta os vídeos e deixe nos comentários se tiver algum título que você gostaria de ouvir aqui. Até a próxima! A narração desse vídeo é parte do livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1. Ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. E é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo. E a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Desta forma, ao longo da vida tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com as pessoas grandes. Vi-as bem de perto. Isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma. É um chapéu. Então eu não falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível, falava de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar. Até o dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara, há cerca de 6 anos. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não trazia comigo nem mecânico nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil concerto. Era para mim questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Na primeira noite adormeci sobre a areia, a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: por favor, desenhe-me um carneiro. O quê? Desenha-me um carneiro. Levantei-me num salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que, passado algum tempo, consegui fazer dele. Meu desenho é com certeza muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor e só aprender a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava para aquela aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada.
Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe: "Mas que fazes aqui?" E ele repetiu então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: "Por favor, desenha-me um carneiro." Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados e com a vida em perigo, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então de que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática. E disse ao pequeno visitante, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: "Não tem importância. Desenha-me um carneiro." Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que eu sabia, o da jiboia fechada. E fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar: Não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso é de um carneiro. Desenha-me um carneiro." Então eu desenhei. Ele olhou atentamente e disse: "Não, esse já está muito doente. Desenha outro." Desenhei de novo. Meu amigo sorriu, paciente. "Bem vês que isso não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres." Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os anteriores. "Esse aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito tempo." Então, perdendo a paciência e como tinha pressa em desmontar o motor, rabisquei o seguinte desenho e arrisquei: "Essa é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro." E fiquei surpreso ao ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. "Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro?" "Por quê?" "Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei somente um carneirinho." "Não é tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu." E foi assim que conheci um dia o Pequeno Príncipe. Levei algum tempo para entender de onde ele viera. O príncipezinho que me fazia milhares de perguntas parecia nunca escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso é que foram pouco a pouco revelando sua história. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, pois acho muito complicado, perguntou-me: "Que coisa é aquela?" "Não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. O meu avião." Eu estava orgulhoso de lhe dizer que eu voava. Então ele perguntou, meio assustado: "Como? Tu caíste do céu?" "Sim", respondi humildemente. Isso é engraçado." E o Pequeno Príncipe deu uma bela risada, que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou: "Então tu também vens do céu. De que planeta tu és?" Vislumbrei um clarão no mistério da sua origem e perguntei repentinamente: "Tu vens então de outro planeta?" Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça observando o meu avião. "É verdade que nisto aí não podes ter vindo de muito longe." Mergulhou então num pensamento que durou algum tempo. Depois, tirando do bolso meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Imaginem como eu ficara intrigado com aquela simples menção a outros planetas. Esforcei-me então por saber um pouco mais. "De onde vens, meu caro? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu carneiro?" Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu: "O bom é que a caixa que me deste poderá à noite servir de casa para ele." "Sem dúvida. E se tu fores um bom menino, te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca para prendê-lo." A proposta pareceu chocá-lo. "Amarrar? Que ideia estranha!" "Mas se tu não amarrares, ele vai-se embora e se perde." E meu amigo deu uma nova risada. "Mas aonde pensas que ele vai?" "Não sei. Por aí, andando sempre em frente." Então o Pequeno Príncipe disse muito sério: "Não faz mal, é tão pequeno onde eu moro."
E depois, talvez com um pouco de tristeza, acrescentou ainda: quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir longe. Eu aprendi assim uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Para mim, isso não era surpresa. Eu sabia que além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, dá-lhe por nome um número. Chama-o, por exemplo, asteroide 325. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde viera o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia, mas ninguém lhe dera crédito por causa das roupas típicas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo sob pena de morte a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920 vestido numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo acreditou. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Não perguntam nunca: qual é o som da sua voz? Quais os brinquedos que prefere? Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam: qual é a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto seu pai ganha? Somente assim é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes: vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes: vi uma casa de 600 mil reais. Então elas exclamam: que beleza! Assim, se a gente lhes disser: a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas pouco se importarão e nos chamarão de crianças. Mas se dissermos: o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes. Mas com certeza, para nós que compreendemos o significado da vida, os números não têm tanta importância. Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fada. Gostaria de ter começado assim. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso pareceria sem dúvida muito mais verdadeiro. Não gosto que leiam meu livro superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar estas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui é justamente porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes que só se interessam por números. Foi por isso que comprei um estojo de aquarelas e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade, principalmente quando não se fez outra tentativa além das jiboias fechadas e abertas, aos 6 anos. Experimentarei, é claro, fazer os retratos mais fiéis que puder. Mas não tenho muita certeza de conseguir. Um desenho parece passável, outro já inteiramente diferente. Engano-me também no tamanho. Ora o príncipezinho está muito grande, ora pequeno demais. Hesito também quanto à cor de suas roupas. Vou arriscando então, aqui e ali. Provavelmente esquecerei detalhes dos mais importantes. Peço que me perdoem. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele. Mas infelizmente não sei ver carneiros através de caixas. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido.
A cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem, mas isso devagarzinho, ao acaso das informações colhidas de suas observações. Foi assim que vinha conhecer no terceiro dia o drama dos baobás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois de repente o Pequeno Príncipe me perguntou como se tivesse um sério problema. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi imediatamente por que era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o Pequeno Príncipe acrescentou. Então eles comem também os baobás? Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o Pequeno Príncipe rir. Seria preciso colocar um em cima do outro, mas sabiamente observou em seguida. Os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É verdade. Mas por que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Ora, vejamos, respondeu-me como se tratasse de algo óbvio. E foi-me preciso um grande esforço para decifrar sozinho esse problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Consequentemente, sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da terra até que uma cisme de despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se for de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que a arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. As sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado. E quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo atravancando-o. E, se o planeta for pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a higiene matinal, começa a fazer com cuidado a higiene do planeta. É preciso que nos habituemos a arrancar regularmente os baobás logo que se diferenciem das roseiras, com as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse perigo. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes, não há inconveniente em protelar um trabalho. Mas quando se trata de baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia deixado que ali crescessem 3 arbustos. E, de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes são os riscos para aquele que um dia se perca num asteroide, que ao menos uma vez abro exceção e digo: crianças, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava como a mim e do qual nunca suspeitamos que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmitia era de grande importância. Perguntarão, talvez, por que não há neste livro outros desenhos tão impressionantes como o dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomado pela iminência de seu perigo.